Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos continuar meditando. A primeira epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 5. Nós começamos a semana passada tratando do verso 1 até o verso de número 16. E hoje vamos tratar aí do verso 17 em diante, fechando aqui o capítulo 5. Uma vez que essa sequência vai até o final do capítulo 6. Né? Hoje pretendemos trabalhar pelo menos com mais 2 pontos aqui relacionados ao capítulo 5, uma vez que estamos tratando de como devemos proceder na casa de Deus, em relação agora à manutenção da própria igreja, e já vimos como devemos nos proceder diante da igreja na disciplina, né, com as classes de irmãos, os irmãos idosos, os moços, as mulheres idosas, as moças. Vimos também como devemos proceder na igreja na ação social, né, referindo-se aqui especificamente ao exemplo das viúvas e os critérios que o apóstolo Paulo nos ensina. E hoje vamos continuar um pouquinho mais aqui, do verso 17 até o verso de número 25, mas não perdendo de vista aí que esse tema ainda vai nos conduzir a estudar um pouquinho mais até o capítulo 6, até o verso 21 do capítulo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei de 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 17 a 25. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai de amor, Pai querido, nós louvamos ao Senhor mais uma vez, agora pela leitura da Tua Palavra, nesse texto que temos estudado e meditado, para que como igreja possamos ser fortalecidos e compreender, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus, para a nossa vida, de modo que possamos vivenciar um verdadeiro cristianismo, não segundo os nossos dias, mas um cristianismo segundo as Sagradas Escrituras. E que assim a nossa postura, Deus, como igreja do Senhor, possa glorificar o Teu santo nome, preservar a Tua sã doutrina, de modo, Deus, que a nossa vida seja vivida na Tua presença, a nossa postura possa glorificar o Teu santo nome, e assim possamos preservar uma comunidade santa, obediente, nos nossos dias e também para os dias dos nossos filhos e nossos netos, segundo a Tua bondade, até o retorno final de Jesus Cristo. Fique conosco, Deus, fale ao nosso coração, use-me, apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, ao coração também dos meus irmãos, das minhas irmãs, e nos ensine um pouco mais da Tua palavra, é o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Considerando aí, irmãos, que nós temos já estudado as cartas pastorais há um tempo, né? Nós começamos com esse sermão semana passada,
relembrando com vocês alguns princípios, que o objetivo de Paulo, não só aqui em 1 Timóteo, mas também na segunda carta a Timóteo, na carta de Tito, é justamente fortalecer tanto Tito quanto Timóteo a agirem de uma maneira correta na manutenção, na permanência, na utilização da igreja. Tito foi deixado em Creta para colocar as coisas em ordem, instituir ali em cada cidade uma igreja com uma liderança santa, uma liderança irrepreensível. Eu não sei se você já observou, mas Paulo vai usar essa palavra muitas vezes. Paulo vai exigir de Timóteo que ele seja irrepreensível, vai exigir que os homens sejam irrepreensíveis, que as mulheres sejam irrepreensíveis, que a liderança seja irrepreensível, vai exigir que as viúvas sejam irrepreensíveis. Esse termo é repetido várias vezes nas cartas, mostrando que aquilo que se espera do povo de Deus reunido como igreja é viver de um modo irrepreensível, sabendo corretamente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Tudo isso é o que está escrito aqui, nós temos estudado. A outra situação que ele apresenta, que é a defesa da fé, o combate do bom combate, preservando a sã doutrina. Esse termo, sã doutrina, é repetido várias e várias vezes, diante de tantos erros doutrinários que já na igreja primitiva eles estavam vivendo. Paulo, inclusive, cita alguns hereges dos seus dias que estavam se desviando e conduzindo pessoas ao naufrágio da fé, que falavam de forma piedosa, que pareciam crentes, só que cujo ensino estava conduzindo a igreja para longe do padrão do Senhor. Nós já trabalhamos com isso. E a partir, então, de um certo momento aqui da carta de 1 Timóteo, Paulo vai então, depois de reforçar que o padrão da igreja é estar fundamentado na sã doutrina, ele vai dizer, olha, essa sã doutrina precisa te conduzir a uma prática de vida. O conhecimento doutrinário é necessário para que você tenha uma prática cristã correta. Se você tem um conhecimento doutrinário frágil ou errado, a sua prática cristã será frágil ou errada. Logo, não dá para desassociar a ideia de uma doutrina de uma prática. Para aqueles que pensam que a doutrina não é algo importante, Paulo, nas cartas pastorais, quebra essa inclinação, mostrando que sim, a doutrina é essencial para a saúde da igreja, é essencial para a minha saúde como cristão, como servo, discípulo de Cristo. E se eu não tenho conhecimento pleno das Sagradas Escrituras, infelizmente, as minhas atitudes, a minha postura, a minha prática, o meu serviço, a minha realidade será desprezível, será algo repreensível, será algo que vai difamar o nome de Deus. Aqui no contexto ainda que estamos estudando, vamos chegar nesse momento, mas dê uma olhadinha já no capítulo 6, quando ele ainda está falando sobre como se deve viver na igreja, e aqui no capítulo 6, focando os servos, os escravos, ele vai dizer assim, todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Ou seja, ele está falando para os cristãos que estavam vivendo como escravos, que deveriam agir de modo a honrar os seus donos. E o motivo para que Paulo escreve isso está aí no final do verso 1, para que o nome de Deus e o que está escrito aí? E a doutrina não sejam blasfemados. Irmãos, a nossa postura, esse foco que ele dá ao escravo acaba sendo aplicado para todos os cristãos, né, para todos os servos de Deus. A nossa postura de vida, se não for de acordo com o padrão que o próprio Deus nos traz, ao invés de glorificar a Deus, ao invés de ornar, como nós vimos lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, né, na semana passada, ornar o nome de Deus, acaba conduzindo à blasfêmia do nome de Deus. Quando você que se diz cristão age de uma maneira contrária à sã doutrina, as pessoas vão olhar e falar, olha lá o cara que se diz crente, olha lá o membro da igreja, olha lá o cristão. E não é o seu nome que será difamado, mas é o nome de Deus que será blasfemado. É a própria doutrina, o próprio ensino do Senhor que será blasfemado. Por isso, então, nós vemos aqui Paulo chamando a atenção
E eu quero já pular aqui, viu, Gabriel, para o slide aí que fala do nosso tema, né? Que isso aqui nós já vimos a semana passada, que é o slide aí, se não me engano, 38. Ok? Então, nós temos estudado de como proceder na manutenção da igreja para que o nome de Deus e a própria doutrina não sejam blasfemados. Como que eu devo agir? E aí, então, relembrando os pontos que nós já tratamos a semana passada, olhando aqui para o capítulo 5, o primeiro proceder aí é no sentido de agir com fraternidade na aplicação da disciplina, né? 1 Timóteo capítulo 5 vai dizer, não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai. A postura de aplicar a disciplina é sempre com fraternidade. Aos homens mais idosos, os presbíteros, os anciãos, como se fosse a pai, as presbíteras ou as mulheres idosas como fossem mães, os jovens como se fossem irmãos e as jovens como se fossem irmãs. Ou seja, essa fraternidade na repreensão. Isso nós estudamos a semana passada, mostrando que a disciplina eclesiástica é uma das características da verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja que é séria, uma igreja que quer realmente glorificar ao Senhor, ela está atento à prática de vida das pessoas que estão convivendo. E deve repreender e exortar essas pessoas com fraternidade para que elas ajam, para que elas vivam, para que elas testemunhem que são verdadeiras servas de Deus. Uma das igrejas que assim não faz é uma igreja que não está preocupada com a sua vida, que não está preocupada que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, que não está preocupado que você entenda a respeito da salvação. Hoje nós falávamos na escola dominical sobre a postura neopentecostal, que o foco é simplesmente a manutenção de um grande número de pessoas para gerar um grande número de receita. Esse é o objetivo deles. Mas o objetivo da verdadeira igreja é se preocupar com o seu dia a dia, com a sua vida cristã, com o modo que você anda, com o modo que você vive e que esse modo possa glorificar e exaltar ao Senhor. E vimos também semana passada que esse proceder na casa de Deus, para que o nome de Deus não seja blasfemado e nem a doutrina seja blasfemada, nós devemos agir com critérios de justiça na ação social. Ou seja, quando nós vamos dar assistência para alguém, nós não podemos simplesmente fazê-lo sem critérios, e critérios justos, que Paulo usa aqui a situação das viúvas para nos ensinar, como vimos na semana passada. Algumas características que apontam que a família é a principal responsável para suprir as necessidades dos seus respectivos progenitores. E que a igreja ela vai socorrer os necessitados, o pobre, a viúva, o estrangeiro, tal, conforme a necessidade daqueles que realmente não têm quem socorrer. Vimos que ela precisa, então, para ser inscrita, né, no sentido de ser assistida, ela está sozinha, não tem filho, não tem neto, tem que ser crente, viver de modo piedoso, ter uma idade acima de 60 anos, porque Paulo parte do pressuposto que as viúvas mais novas devem se casar, constituir uma nova família e viver a vida de uma perspectiva cristã, que tenha bom testemunho de vida, para que não corramos o risco de estarmos auxiliando uma pessoa que vai viver de uma maneira pecaminosa. Você vai dar recursos financeiros para alguém que vai utilizar esses recursos financeiros na prática de impiedade, na prática da promiscuidade, na sensualidade e todas as outras sortes de pecaminosidade. Então Paulo fala, olha, precisa ter critérios, a igreja precisa ter critérios quando for ajudar alguém, porque isso vai evitar que o nome de Deus seja difamado ou blasfemado e que a própria doutrina também o seja. E hoje, irmãos, nós chegamos aqui a partir do verso 17, onde Paulo vai tratar de um modo mais específico da liderança. E ele vai apontar para o fato de como proceder na igreja, para que o nome de Deus não seja blasfemado, nem mesmo da doutrina, no relacionamento dessa igreja com a liderança. E ele diz então que é preciso dar reconhecimento digno aos bons presbíteros docentes. Paulo aqui nos apresenta uma distinção, é a primeira vez que isso acontece de uma maneira clara em relação aos presbíteros.
Nós sabemos que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós fazemos já essa distinção entre presbíteros docentes, que é aqueles que ensinam, aqueles que estão envolvidos com o ministério da palavra, e os presbíteros regentes, que são aqueles que estão envolvidos com a administração, com as questões administrativas da igreja. Hoje, no dia a dia, que nós chamamos presbítero docente, nós chamamos de pastor, e os presbíteros regentes nós chamamos de presbíteros. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo faz essa distinção quando refere-se às qualificações necessárias para os presbíteros, de um modo geral, que vão tratar da administração da igreja, quando ele fala tanto aqui em Timóteo quanto lá em Tito, dando aquelas qualificações, dentre as quais precisa o conhecimento das Escrituras e até ser apto para o ensino. Só que esse ser apto para o ensino não significa que eles estarão exercendo rigorosamente o ministério da palavra. Mas alguns desses presbíteros, que nós hoje chamamos de pastores, esses estarão, além de presidindo, exercendo o ministério da palavra, que é do ensino e da pregação. Veja aí o que diz o verso 17 a 19. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, ou seja, aqueles que exercem a presidência, com especialidade, os que se afadigam no quê? Na palavra e no ensino. A palavra ensino aqui, traduzida por ensino, é a mesma palavra traduzida em outros momentos por doutrina. Não sei nem por que o comitê resolveu usar o ensino, porque, na verdade, o foco é a sã doutrina. Tem muito pastor que, na verdade, até se especializaram no ensino, mas não ensinam a sã doutrina, então isso não adianta nada. O foco de Paulo aqui está naqueles que se afadigam no conhecimento pleno da palavra e na didática de colocar isso através de uma doutrina pautada no padrão do bendito evangelho do Deus vivo. Então ele vai tratar desse presbítero específico, que são aqueles que tratam do ministério da palavra, que trata do ensino, que trata da pregação, que trata do ensino de um modo geral das Escrituras. O verso 18 ainda diz: pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Nesses dois versos, ele está focando, então, o presbítero que se afadiga e que preside bem e tem especialidade no ministério da palavra. E o que ele está tratando quando ele diz que são merecedores de dobrados honorários, ele está falando realmente da manutenção desse pastor ou desse presbítero docente. Ele está falando de recursos financeiros. E isso fica claro quando no verso 18 ele diz, cita tanto o Antigo Testamento, que o texto lá não é nem tanto sobre recebimento, mas ele usa uma expressão comum, né, no contexto do Antigo Testamento, que é, não amordaças o boi quando pisa o milho. Da mesma sorte que o boi estava ali pisando, né, o trigo, ele não era impedido de se alimentar enquanto trabalhava, essa ideia aplica. Olha, aquele que está trabalhando para o Senhor, que também seja alvo da manutenção e do sustento vindo da causa do Senhor. E é por isso que ainda no verso 18 ele cita as palavras de Jesus, quando diz, o trabalhador é digno do seu salário. Jesus cita isso quando ele fala do envio dos seus discípulos para que fossem de cidade em cidade, anunciando o evangelho, curando e fazendo as coisas que tinham que fazer, e diz, olha, vocês vivam daqueles que te receberem. Vocês vão ser recebidos, serão hóspedes das pessoas nas cidades que vocês trabalharão, e vocês vão comer daquilo que eles oferecer para você. E aí Jesus então diz, olha, o trabalhador é digno do seu salário. Então, obviamente que aqui, nesse contexto, o verso 17 e 18, está falando da manutenção dessa classe de presbíteros, que são aqueles que exercem a função do ministério da palavra, os pastores. Isso aponta como se deve proceder na igreja e nos dá, inclusive, um indicativo de que a igreja precisa reconhecer dignamente tais presbíteros docentes que presidem bem e que se afadigam da palavra e da doutrina. Colocando aqui no nosso slide,
Então, a tal construção de Paulo aponta que existem dois tipos de presbítero na igreja primitiva. Alguns com funções de governo, que são chamados de bispos, como sinônimo, e outros voltados ao ministério da palavra, a pregação e o ensino. O foco do verso 17 e 18 está nesses últimos, ou seja, aquilo que nós hoje chamamos de pastores. O fato de Paulo citar um princípio do Antigo Testamento, não amordaças o boi enquanto debulhes o trigo, ou quando pisa o trigo, e a expressão de Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, verso 7, o trabalhador é digno do seu salário, garante que a remuneração daqueles que trabalham na causa da igreja aponta para o fato de que a manutenção financeira dos pastores é, sim, uma responsabilidade das igrejas. Apesar de hoje, por conta dessas heresias, desses falsos mestres e dessas seitas pautadas na teologia da prosperidade, que faz dos seus pastores, na verdade, grandes mercenários, muitas vezes a igreja ela tem, de certa forma, aplicado isso de uma maneira generalizada, e existem pastores que passam situações adversas pelo fato de estar servindo ao Senhor e a igreja achar que não deve sustentá-los. E isso está mais perto de nós do que nós imaginamos, irmãos. A pessoa ela quer receber uma instrução bíblica, ela quer tirar as suas dúvidas bíblicas. Na hora que ela briga com o marido, com o esposo, ela quer que o pastor esteja lá para acudi-la. Na hora que morre alguém, ela quer que o pastor esteja lá para ser um ombro, para que ela possa chorar. Na hora que nasce alguém, ela quer que o pastor vá lá orar para consagrar o rebento que acabou de chegar. Ela quer ser pastoreada, ela quer ser, mas quando se trata da manutenção desse pastor, fala, poxa, esse cara não trabalha? Esse cara não faz nada na vida? E aí quando você pergunta, o que você é? Eu sou pastor. E o senhor trabalha com o quê? Porque essa é a visão que nós hoje temos por conta de tantos mercenários que se levantaram nos últimos tempos. Hoje, se você não ouviu, não assistiu à escola dominical, depois você vai lá, procure, assista. Nós fizemos denúncias, inclusive, aqui, quanto a essas práticas. Agora, a igreja, para que o nome de Deus não seja blasfemado e nem a doutrina, ela precisa reconhecer e tratar com dignidade os presbíteros ou os pastores que presidem bem e que se afadigam da palavra e do ensino. Irmãos, e diga-se de passagem, nós estamos vivendo um momento de grande carência de verdadeiros homens de Deus que têm servido ao Senhor pelo simples fato de servir ao Senhor e que não estão preocupados com as questões financeiras. Só que ao mesmo tempo, esses homens têm as suas necessidades, têm as suas carências, têm as suas famílias, e a igreja deveria ser instrumento de bênção, para que ele não tivesse esse tipo de preocupação. O apóstolo Paulo mesmo, durante seu ministério terreno, ele tem que trabalhar de uma maneira secular para não ser pesado para a igreja, e ele usa isso, inclusive, para chamar a atenção da igreja, que a igreja falhou com ele. E ele vai dizer em Coríntios, por que só eu não posso ter uma irmã me acompanhando? Por que só eu não posso ter um recebimento digno? Por que só eu tenho que ficar fazendo tendas aí para sustentar o meu ministério? E aí, para que isso não aconteça, ele então ensina Timóteo, Tito e as igrejas que estavam sendo formadas, que uma das posturas que se espera da igreja verdadeira é que ela trate com reconhecimento e com dignidade aqueles que têm servido ao Senhor de uma maneira fiel, de uma maneira obediente, de uma maneira digna. E é dessa forma, então, que Paulo aponta para a responsabilidade da igreja, a manutenção de pastores que servem fielmente e corretamente ao Senhor. É como igreja de Deus devem reconhecer os bons pastores e honrá-los com dignidade. É isso que trata os versos iniciais aqui, né? Na sequência, irmãos, ele vai tratar agora do mau presbítero. Ainda que o verso 19, que eu coloquei nessa divisão aqui, ele vai dizer, não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2
ou 3 testemunhas. Veja que nesse princípio aqui está algo interessante para a manutenção da liderança. Irmãos, muitas vezes as pessoas levantam falso testemunho, inclusive quando você, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, no seu dia a dia. E isso pode acontecer também dentro da igreja. Por isso Paulo coloca esse padrão para que a dignidade daqueles que estão na liderança não sejam ameaçadas tão somente porque alguém levantou alguma questão. Mas quando é algo visível, algo que você tenha 2, 3 testemunhas confirmando aquela prática ilícita, então aí você vê Paulo dando todo o direcionamento para que a igreja, para que o nome de Deus e para que a doutrina não seja blasfemada, também aplique corretamente a disciplina sobre a própria liderança, que é o nosso segundo ponto, ou quarto aqui na sequência que nós estamos fazendo. Segundo ponto de hoje, o quarto ponto no geral. Então, para que o nome de Deus não seja blasfemado e nem a doutrina, a igreja precisa garantir, primeiro, o direito de defesa e a aplicação proporcional da pena. Isso serve para os líderes e serve para os membros, na aplicação da disciplina eclesiástica. O que significa, então, garantir o direito de defesa? Você não vai aceitar denúncia contra alguém somente vindo por uma pessoa. Essa denúncia precisa ser confirmada. Precisa ter testemunhas. Ok? E, só que o verso 20, uma vez que você viu claramente que aquela pessoa está vivendo na prática pecaminosa, o que diz aí o verso 20? Quanto aos que vivem no pecado, está falando ainda dos presbíteros, quanto aos que vivem no pecado, repreendei-os na presença de todos, para que também os demais temam. E dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, se tem um ungido na Igreja Presbiteriana do Brasil, são os presbíteros regentes, que parece que os caras são intocáveis. Tem conselho picareta por todo lado da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando o presbítero docente apresenta as falhas desses deuses da Igreja Presbiteriana do Brasil, e mostra que os caras estão indo de mal a pior e conduzindo a igreja para longe, meu Deus do céu, você compra uma briga com o inferno inteiro. Sendo que a instrução bíblica é justamente, o cara está vivendo de uma maneira que é claramente pecaminosa, chama a atenção dele na frente de todo mundo, para que ele aprenda e para que os outros temam. Nós não vivemos uma camaradagem pastoral, que a gente tem que sentar ou esconder o rabo uns dos outros. A igreja tem que ser uma igreja séria. Se um líder não agiu de um modo irrepreensível, e se o seu pecado se tornou público e claro, ao ponto de você ter 2, 3 testemunhas falando e mostrando que aquela postura não é uma postura correta, algo precisa ser feito para que o nome de Deus não seja blasfemado, para que a doutrina não seja blasfemada, para que a igreja não caia em desgraça. Só que o que você vê é o seguinte, quando se trata de um membro comum da igreja, o conselho desce o açoite. Mas quando é um presbítero ou quando é um filho de um presbítero, a situação muda completamente. A família desses caras são intocáveis. E isso acontece só com o presbítero regente, porque quando é com o pastor e quando é família com o pastor, desce o pau do mesmo jeito. Mas quando se trata daquele núcleo de poder, as coisas mudam. Isso não pode acontecer. Uma verdadeira igreja, ela está ciente de que o nome de Deus não pode ser blasfemado por conta da posição de alguma pessoa. Obviamente que você vai garantir o direito de defesa. Precisa de ter 2, 3 testemunhas. A pessoa vai, então, apresentar toda a sua defesa. E a aplicação dessa pena ou dessa disciplina eclesiástica precisa ser proporcional. É presbítero, é líder,
já deveria ter um conhecimento da palavra de Deus suficiente para não agir de modo pecaminoso, então a pena sobre esse líder vai ser muito maior do que a pena de um garotinho que se converteu há pouco, que está há poucos meses na igreja. Um novo convertido que está dentro da igreja e que, obviamente, escorrega em alguma prática pecaminosa pública e que coloca o nome de Deus e o nome da igreja na mira de ser blasfemado, vai ser disciplinado? Vai, porém com fraternidade, como nós vimos aqui no início do capítulo 5. Porém, a liderança, macaco velho, meu amigo, que já deveria conhecer as Escrituras, que já tem uma caminhada cristã, que já tem calo e que sabe aquilo que a igreja, como a igreja deve proceder, ó, o açoite é de fio dobrado. É os chamados atenuantes e agravantes, que o nosso Código de Disciplina prevê, e prevê de uma maneira bíblica e correta, de acordo, inclusive, com o texto que nós estamos estudando. Então, irmãos, mais uma vez, Paulo trata aqui do testemunho da igreja e da necessidade da aplicação da disciplina eclesiástica. Porém, reforça alguns princípios de justiça, quando trata no caso dos presbíteros, ou no caso de líderes. Primeiro, para que garanta o direito à defesa, você tem que, verso 19, você não vai aceitar denúncia monocromática. Você não vai aceitar uma denúncia de uma pessoa só. Ele diz, não aceites denúncia contra presbítero. A exceção é, se não, exclusivamente sob depoimento de quem? 2 ou 3 testemunhas. Então você vai, primeiro, tratar da denúncia. Você não vai aplicar disciplina sobre ninguém porque você ouviu falar. A denúncia dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, como a queixa quando você é o alvo do pecado e a denúncia quando você viu o pecado de alguém sendo realizado com o terceiro, ambos os casos exigem por escrito. Se vai denunciar alguém, você tem que assinar então a sua denúncia, para evitar justamente a fofoca. Ó, pastor, eu não vi direito, mas olha, fiquei sabendo, fulano, não tem essa de ficar sabendo, ou é ou não é. Então a denúncia, se for de um só, mas você viu quem é? Você viu? Não, pastor, eu ouvi falar, então não é denúncia, não recebo. É a garantia do direito de defesa. Não, pastor, eu tenho uma denúncia e eu tenho 2 e 3 testemunhas. Então vamos ter o depoimento dessas testemunhas. Vamos ouvir essas testemunhas. Elas vão depor. E depois do depoimento, aí sim, eu vou receber, né, as testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, o depoimento de 2, 3, aí pressupõe-se um tribunal e, inclusive, o direito de defesa. Olha, nós temos uma denúncia, nós temos 2, 3 testemunhas dizendo que você cometeu isso, tem isso de prova. O que você tem à sua defesa? A pessoa vai apresentar. Caracterizando um pecado público notório de conhecimento de 2, 3 pessoas, aí aplica-se a disciplina também de uma perspectiva pública. Porque ele é líder, porque ele deveria ser o modelo, ele deveria ser o padrão. O que se faz hoje dentro da igreja? Quando se recebe uma denúncia contra um pastor ou contra um presbítero, manda o presbítero para uma congregação, muda o pastor para outra igreja. E aí o nome de Deus é blasfemado e a própria igreja, a doutrina também. Mas esse não é o procedimento que a palavra de Deus nos ensina. Então, irmãos, dentro desses princípios, para garantir o direito de defesa e aplicação proporcional da pena, além dessa sequência, denúncia, depoimento das testemunhas, e aí então um tribunal que garanta o direito de defesa, nós temos o segundo princípio, que é a repreensão pública. Aponta, obviamente, como disse, para a proporcionalidade da pena. Pecados públicos e pecados velados, atenuantes e agravantes. Para a liderança, os pecados públicos vão receber uma disciplina pública.
Pecados velados vão ser tratados de uma maneira velada. Pecados que estão dentro de um círculo pequeno, que não é conhecimento público, não é conhecimento notório, não tem o porquê de você trazer uma pena de conhecimento notório, porque aí você vai gerar mais escândalo. Ok? Um casal brigou, é uma briga interna de casal e o marido agrediu a mulher. Ótimo. Ela apresentou uma denúncia, os filhos confirmaram, nós vamos lá, vai aplicar disciplina sobre o caso, mas vai tratar dentro de um contexto familiar. Por que você vai aplicar isso de uma maneira pública se ninguém sabe que houve esse caso? Só para que o negócio venha à tona. É pior a pena do que qualquer outra coisa. Você vai tratar de acordo com as características do pecado. E aplicar essa pena de um modo proporcional. Veja que esse modelo bíblico inclusive influencia o nosso próprio sistema de justiça. Existem casos que são tratados em segredo de justiça. Não é assim que funciona? Você já ouviu isso? Tem uma situação lá, mas ninguém sabe, tem informação, porque está sendo tratado em segredo de justiça. Esse é um princípio que vem do cristianismo e que precisa ser aplicado. A igreja, o proceder na igreja, para que o nome de Deus não seja blasfemado, e para que o nome da própria doutrina não seja blasfemado, ela precisa agir garantindo o direito de defesa e, ao mesmo tempo, aplicando proporcionalmente a pena segundo a realidade de cada pecado. O que não pode acontecer, irmãos, é aquilo que está acontecendo na igreja hoje. Desprezar a prática da aplicação da disciplina eclesiástica. Ou aplicar a disciplina eclesiástica somente em determinados pecados. E desde que seja somente em membros, porque quando se trata da liderança e dos filhos da liderança, está tudo certo. Ou quando o pecado é tão notório e tão público, mas que o conselho da igreja resolve assim, vamos deixar quieto, porque deixando quieto o povo esquece. Não esquece, irmãos. Isso se perpetua. E o nome de Deus é blasfemado por dezenas e dezenas de anos. Faz 3 anos que eu estou em Araraquara. O tanto de escândalos que eu já recebi de informação e que a igreja presbiteriana não agiu da maneira correta como se deveria agir naquele momento, e que continua arrastando, e não só a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente e outras igrejas aí, que se arrastam por anos, por quê? Porque a liderança da igreja não agiu como o padrão que se deve proceder dentro da igreja, da casa de Deus, o Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Se nós queremos uma igreja séria, nós temos que estar atentos a tais princípios. E na sequência, irmãos, quinto ponto aqui, ou o terceiro do nosso dia, que está aí do verso 21 até o verso 25, eu vou ler primeiro para que a gente relembre. Diz assim: conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Veja, não importa se é o presbítero fulano de tal, não importa se é o filho do fulano de tal, não importa se é da família mais rica da igreja, não importa se é neto do fundador da igreja, não importa, sem parcialidade. Cadê o Francisco? Não é, Francisco? O pau que dá no Francisco dá no Chico, não é assim? Não tem esse ditado? Tem, então. Então, se a situação serve para um membro comum, serve também para o líder. E com um peso maior na liderança. É isso que Paulo está dizendo. E o que mais que ele diz assim? Aí no verso 22 ele diz: a ninguém impor, né, o ato de colocar as mãos, imponha precipitadamente as mãos. Essa expressão, impor as mãos, referia-se à ordenação. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, você não vai ordenar ninguém presbítero na igreja de modo precipitado, hein?
Não é porque o cara chegou, que parece ser um cara bom, que o negócio, nossa, que coisa, o cara fantástico, você viu? Chama ele na frente aqui, já vamos ordenar o cara. Não faça isso. Veja o que ele diz. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice do pecado de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. O verso 23 é um parênteses que eu vou explicar depois. Aí o verso 24, que ainda está tratando do assunto do verso 22, diz: os pecados de alguns homens são notórios. Você vê na cara. Você tem caboclo que você olha e já fala... Tem gente que tem até esse discernimento, né? Você olha para o jeitão do cara andar, você fala, esse cara vai dar trabalho. É aquilo que Salomão fala, o estulto, meu amigo, o tolo, até no jeito de andar, você sabe que ele é. Não é assim? Os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifesta. Então não coloque a mão precipitadamente, mas espera um tempo, porque tem gente que está vivendo em pecado, mas esse pecado não é notório. E só o tempo é que vai te conduzir a compreender se aquele cara realmente é um servo fiel do Senhor, ou se é um lobo disfarçado de ovelha. Alguns pecados só se tornam evidentes depois de um tempo. Tudo bem? É isso que Paulo está dizendo. Ao passo que aos de outros, só mais tarde se manifestam. De sorte, ou da mesma sorte, também as boas obras. Nem todas as boas obras são manifestadas claramente. Antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Tem pessoas que vêm, mas tem uma postura de tamanha humildade, que você não vê uma prática tão verdadeira, de boas obras nele. Ele está na dele. Mas com o passar do tempo, essas boas obras não tem como ocultá-las. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, tenha paciência. É aquilo que ele já falou lá nas qualificações. Né? Que não seja neófito. Lembra? Não seja novo na fé, não vai, igreja, e aí é com vocês, porque quem elege presbítero aqui são vocês, não sou eu. O sistema presbiteriano não me permite isso. Né? O sistema presbiteriano joga a responsabilidade para vocês. Então, tem gente que fica deslumbrada com a juventude, com um sorriso bonito de alguém que chega, nossa, rapaz, parece ser tão bom, senhor. Vamos eleger ele presbítero. Calma, não faça isso. A instrução para Timóteo acaba sendo passada agora para a igreja. Não se precipite. Dá a oportunidade para ele trabalhar em algum ministério, deixa a pessoa andar com alguém mais maduro na fé, espere lá algum tempo. Porque as boas obras vão ser manifestadas. E se tiver algum pecado oculto, esse negócio mais hora, menos hora, vai também aparecer. Ninguém consegue segurar e ficar sentado no rabo o tempo todo. Formiga, o rabo tem que sair uma hora, irmãos. Então espera, porque uma hora esse rabo vai aparecer. Como se não tiver rabo, se for cotó, gente boa, tal, o tempo também vai mostrar. Essa é a ideia que Paulo está falando para Timóteo. Logo, nós chegamos aqui ao quinto procedimento para que o nome de Deus não seja blasfemado e a doutrina não seja blasfemada. Usar critérios de qualificação para a formação da liderança. Você não vai colocar as mãos sobre qualquer um de modo precipitado. Paulo chama a atenção aqui de Timóteo, irmãos, mais uma vez, para que os critérios a serem avaliados antes de impor as mãos, ou seja, antes de ordenar alguém para a função de liderança na igreja. Veja comigo o capítulo 3, dá uma olhadinha aqui, quando ele está falando sobre as qualificações, aqui dos presbíteros e dos diáconos. Verso 6 do capítulo 3. Você não vai colocar ninguém para ser presbítero que
que seja neófito, ou seja, ele diz assim, não seja neófito. Neófito é novo na fé. O termo explícito é neofitos, nova planta. Então, dentro do contexto cristão, a nova planta é o novo crente. Tá? O neófito é um novo crente. Uma vez eu chamei um cara de neófito, ele tinha lá alguns meses de conversão, aí ele foi reclamar, eu não era pastor ainda, ele foi reclamar para o pastor que eu tinha xingado ele. Né? Nunca tinha ouvido falar esse termo, ele me chamou, pastor, ele me chamou de neófito. Aí o pastor falou assim, quanto tempo você tem de conversão? 3 meses. Ah, então, de fato, você é. Aí, então, às vezes, o cara não conhece nem o termo e já quer assumir a liderança. Pô, meu amigo, você chegou há 3 meses na igreja, você é neófito. Segura a onda aí um pouquinho. Deixa o povo te conhecer. Deixa o povo te ver na hora que a tempestade chegar. Porque na hora que está tudo bom, irmãos, todo mundo tem 32 dentes. É sorriso um atrás do outro. Quantos dentes tem uma pessoa normal? 32? É isso mesmo? Então, todo mundo tem 32 dentes. A paz do Senhor, meu irmão. Família linda. A gente se vê só de domingo, cara. Aqui de domingo, no horário da escola dominical, no culto à noite, é todo mundo santo. É uma coisa linda. Todo mundo com um sorriso nos olhos. Né? Chega com a mãozinha dada com a esposa. Parece 2 pombinhos apaixonados. Em casa, pelo amor de Deus, é panela voando para todo lado. E aí você elege o cara ou pela posição social que ele tem, ou pela maquiagem que ele usa. Na hora que vira que a nova está chegando perto da igreja, já fala, está chegando na igreja, todo mundo sorrindo, o pastor está na porta, sorriso, aí entra, tudo. Só que veio brigando até ali. Veio xingando até aqui. Ou seja, você precisa conviver com as pessoas, irmãos. A igreja é convívio, é família, é um corpo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, olha, conviva, para que você não coloque as mãos sobre neófitos, sobre pessoas que são novas na fé. Veja ainda o que diz aqui, agora em relação aos diáconos. Verso 10. Também sejam estes, primeiramente, o quê? O que está escrito aí? Experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerce o diaconato. Ou seja, você precisa caminhar com esse cara, ele precisa ser experimentado, você tem que conviver com ele. Marca um mutirão na igreja e vê se ele vem. Porque o cara não vem nem no mutirão da igreja, como que ele vai servir? Ele não está disposto nem a servir na hora do pega para capar aqui, que na hora de suar aqui, a barriga, o sovaco aqui, o cara não vem. Ou ele só quer o título, eu sou oficial da igreja, eu sou o diácono da igreja. O cara não está disposto, vem aqui, junto com o pastor, limpar o esgoto da igreja. Imagina um prédio fechado há 5 anos, como que estava esse esgoto? Aí vê se o cara, gente, mas tem mutirão, nós vamos limpar o esgoto, vê se aparece. Só que, gente, nós vai ter eleição do presidente. Pastor, eu quero indicar o meu próprio nome. Para com isso, você tem que estar atento a isso, senão você vai trazer um prejuízo para você mesmo e para mim, porque vai ser um peso trabalhar com um cara desse. Pergunta para a mulher dele, ele lava a louça em casa? Ele põe o lixo para fora? Como que ele serve lá? Não, ele chega em casa, pezão para cima e amendoim japonês, suco de laranja. Esse cara vai servir que jeito? Seja experimentado. Dá uma olhadinha na mulher desse cara, conversa com ela. Vê se ela é bucuda, se ela reclama da vida, se ela fala mal dos outros. Esse é o padrão. Agora você vem na igreja uma vez, sei lá, eu, na Páscoa ou no Natal, aí, e na Assembleia para eleger presbítero, aí você elege pela amizade. Ou porque o cara tem uma função na sociedade. O que vai causar para a igreja?
problema, o nome de Deus vai ser difamado, o nome da doutrina vai ser difamado. Use critérios de qualificação para formar liderança. Não seja neófito, seja primeiramente experimentado. Veja que, voltando aqui para o capítulo 5, Paulo usa o verso 22 e pula para o verso 24, que ele diz que esse tempo é necessário, irmãos, para que, se houver pecado escondido, o tempo venha mostrar. E se o cara é um cara bom mesmo, o tempo também vai mostrar. Há uma máxima que diz, né, ninguém consegue enganar todo mundo, todo tempo, em todo lugar. Uma hora ou outra o negócio vai aparecer. E por isso o convívio fraternal é essencial. Agora, quando nós olhamos aqui um indicativo do verso 23, você fala assim, meu Deus do céu, da onde que Paulo tirou um negócio desse aqui, né? Parece que está solto no mundo aí. E as pessoas usam esse negócio aqui, inclusive para encher a cara, não é verdade? Já ouviu? Esse aqui é o verso, os bebuns da igreja têm alguns versos que eles decoram. O sede santos, porque eu sou santo, certamente ele nunca vai decorar. Mas esse que tem que usar um pouquinho de vinho junto com a água, isso ele decora rapidinho. Então diz aí, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Irmãos, como nós já aprendemos, não podemos interpretar nenhum texto desassociado do seu contexto. Parece ser um negócio extremamente absurdo aqui. Eu não consigo entender o motivo dessa declaração de Paulo, senão para o peso que Timóteo tinha na função pastoral. Certamente, se fosse nos dias de hoje, Paulo diria assim, ô Timóteo, toma um omeprazol por causa da tua gastrite, meu amigo, porque eu sei que essa gastrite nervosa, por aguentar esse povo da igreja, está te judiando. Era o remédio que ele tinha na época para dar uma amenizada nas enfermidades de Timóteo, na ansiedade de Timóteo, na preocupação de Timóteo como líder. Você acha que se formar liderança é um negócio simples? Você acha que presidir bem a comunidade e se afadigar na palavra e no ensino da doutrina é algo tão simples assim? Não é, irmãos? Qual que é o nome agora do outro remédio agora? Porque o omeprazol não faz nem cosca mais. O pantoprazol, daqui a pouco já está no 40 miligramas. Porque você não aguenta, irmãos. E veja que Paulo está enfatizando o seguinte, Timóteo, por causa das tuas frequentes enfermidades. E o contexto você vai ter que tratar de disciplina eclesiástica, você vai ter que ouvir depoimento, você vai ter que ouvir denúncia, você vai ter que disciplinar gente, cachorro grande, você vai ter que bater de frente com famílias que pensam que são donos da igreja, você vai ter que apontar o dedo para corrigir aqueles filhos mal criados, daqueles líderes da igreja, que também não deviam nem estar na liderança, porque os filhos são desobedientes. Timóteo, a situação vai ser complicada. Toma um omeprazol, meu filho. Toma um pantoprazol, 40 miligramas, 2 vezes ao dia. Não tinha, então toma um pouquinho de vinho, porque aí vai dar uma amenizada. Agora, isso, em hipótese alguma, está dizendo para Timóteo tomar uma borrega de vez em quando. Não é nada disso. Mesmo porque na qualificação dos presbíteros é que eles não fossem dados ao vinho. E por que fala não seja dado muito ao vinho? Porque o vinho fazia parte da cultura deles. Dentro da nossa cultura, o cara que bebe hoje, meu amigo, dentro de uma cultura latina, isso é um mau testemunho dos grandes. Agora, o que dizer, você chega na casa do presbítero, o cara tem lá um bar, uísques importados. O que ele tem de uísque lá na casa dele lá é o valor do meu carro. Cada vez que você aparece lá tem coisa nova e tem mais vidro vazio. Você fala, meu Deus do céu, esse cara, que situação é essa? Aí chega a irmãzinha, procura o conselho da igreja e fala, pastor, meu marido, ele bebe, ele me bate.
O senhor precisa falar para o meu marido parar de beber. Aí o pastor chama o cara, meu irmão, você tem que parar de beber. Ah, mas eu bebo com o presbítero fulano. A gente só bebe socialmente, até cair. Você acha que isso deixava Timóteo tranquilo? Não. Paulo diz, olha, toma lá um vinhozinho com água, Timóteo, por causa das tuas enfermidades, meu amigo. Porque não é fácil agir de uma maneira como deve se proceder na igreja da casa de Deus, na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É só considerando esse contexto para a gente entender o versículo 23, porque se a gente pegar isso solto, não tem o porquê. Ele não está falando da saúde, ele não está falando de nada, ele está falando de disciplina, ele está falando de brigar com liderança, ele está falando de formação de liderança, ele está falando de aceitar denúncia contra presbítero, de aplicar publicamente uma pena para alguém que deveria ser irrepreensível. Você acha que isso é gostoso? Você acha que alguém tem prazer em aplicar disciplina na igreja? Não tem, irmãos. Se a palavra de Deus me permitisse, eu viria aqui todos os domingos e fazia você urrar como leão para sair vitorioso na foto até 2030, como nós vimos naquele vídeo lá que eu te mostrei. Porque isso é agradável, isso faz você ficar feliz, e eu também. Eu não vou ter problema com gastrite em lugar nenhum. Agora o simples fato de ter que subir aqui e ter que falar para você o que realmente a palavra de Deus quer que você ouça. Tem dia que eu saio daqui moído. E dá-lhe omeprazol, dá-lhe pantoprazol na vida do cara, porque senão o cara não aguenta. Esse era o contexto, mostrando o peso. Por isso que a tarefa de ser presbítero na igreja, meu irmão, não é para qualquer um, não. Cadê a Ritinha? A Ritinha sabe muito bem, porque ela vem lá da região onde eu fui seminarista, foi o meu primeiro pastoreio. Nós temos casos lá naquela região de presbíteros que morreram na reunião de conselho. Lembra de algum caso? Em Vicente Carvalho mesmo tem um. Aí depois que mata o presbítero de tanta raiva que dá para o cara, aí põe o nome dele no nome da sala do conselho, presbítero fulano de tal. Aí o cara morreu ali de tanto nervoso que ele passou. O que adianta pôr o nome dele no nome da sala? Amanhã depois vocês vêm, põe o banheiro, Everton Mateus. Vai pôr o meu nome no banheiro? Depois que eu morrer? Não adianta, meu. Uma salinha lá no fundo, né? Pega a salinha, põe aí uma plaquinha, salinha do presbítero Paulo. O que adianta? Depois de tanta luta, de tanto pepino. Não é simples, irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo. Por isso que eu entendo que o indicativo do verso 23 aponta para a ansiedade, para a preocupação, para o peso que Timóteo estava carregando. Querendo, inclusive, precipitadamente formar uma liderança sem o crivo do tempo. E Paulo fala, não, meu amigo, você tem que esperar o tempo. Não vai colocando a mão sobre a cabeça de qualquer um, não. A ideia, talvez, natural do homem, vamos ordenar logo qualquer um, para terminar o meu serviço, Paulo. Não, meu amigo, é com seriedade que você vai fazer isso. Tem que esperar um pouquinho. O verso 24 e 25 vai dizer para Timóteo, tenha paciência. Versos 24 e 25 clamam por paciência na escolha e por aguardar um tempo de avaliação ou para que eles sejam experimentados. Como proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade? Nós já vimos que na aplicação da disciplina, aplique isso de um modo fraternal, esse foi o nosso primeiro ponto. Na ação social, use de critérios de justiça. Em relação aos pastores que presidem bem e que se afadigam na palavra e na doutrina, no ensino, tratem eles com dignidade. Quanto aos líderes que dão mau testemunho,
Dei o exemplo na aplicação dessa disciplina, mas dando-lhes direitos de defesa, mas aplicando a pena de um modo condizente. E, em quinto, use critérios de qualificação para a formação da liderança. Não eleja qualquer pessoa, irmãos. Só porque o cara parece. Só porque parece. Não, você tem que eleger alguém para ser presbítero da igreja porque ele é. Porque ele tem as qualificações que a Bíblia exige dele. Não porque parece ter. E muito menos para que talvez ele venha a ter. Esse é o problema da igreja. A igreja muitas vezes, vamos votar no fulano, quem sabe ele pega firme agora, depois que foi eleito presbítero. Não façam isso. A pessoa precisa ter as qualificações para ser eleita. Ela não será eleita para ver se vai ter as qualificações. Veja a maturidade dessa pessoa. Porque tem pessoas que apresentam uma certa facilidade no falar, mas que são imaturas. O líder, ele precisa saber equilibrar com moderação o débil na fé, e aqueles muitas vezes confrontar o líder que pensa que é dono da igreja. E é por isso que ele precisa ter as qualificações exigidas. Olhe para a família dele, olhe para a postura social dele, para que a gente não corra o risco de impor as mãos precipitadamente. A nossa igreja está sendo aí preparada para a organização como igreja. Haverá o momento em que nós estaremos reunindo para eleger presbíteros e diáconos. No que me cabe, irmãos, é apresentar para os irmãos a quantidade de pessoas que vamos eleger. A nossa Constituição exige no mínimo 3 pessoas para presbítero e 3 pessoas para diácono. Se realmente, depois de uma caminhada, nós identificarmos que temos 5 pessoas para ser presbítero e 10 pessoas para ser diácono, eu não tenho problema em ter uma junta diaconal com 10 diáconos. Eu não tenho problema de ter um conselho com 5, 7 presbíteros, já tive isso. Mas precisam ser pessoas que tenham a qualificação. Se não, nós vamos... Gente, é só 3 de cada e escolham bem. Porque isso é minha competência, pelo menos nesse primeiro momento. Depois o conselho aí ele vai definir se vai aumentar para 10, vai aumentar para 20. Mas pelo menos nesse primeiro momento é competência minha. Mas cuidado. Você tem que conhecer a pessoa. Não conhece? Não vota, meu amigo. É mais fácil a pessoa não ter voto para ser eleito. Olha, pastor, não chegamos no escrutínio, não tivemos voto necessário para ninguém ser eleito. Precisava para alguém ser eleito ter 50 votos, todo mundo só teve 30. Tudo bem, a igreja está dizendo que não tem ninguém preparado para ser presbítero. Ótimo, vamos seguir mais um tempo como campo missionário, se for o caso. Até temos presbíteros realmente, pessoas que estejam preparadas para isso. Não é vergonha nenhuma. Agora, não, eu tenho que votar, alguém tem que ter a maioria. Não, meu amigo, aí você acaba colocando gente que não deveria estar lá. Gente, muitas vezes rebelde, muitas vezes insubmisso, que só vai criar confusão dentro do conselho. Gente que não é nem autoridade dentro de casa, que é a mulher que manda. Chegou, você vai lá no conselho hoje e você fala isso. Já vi isso acontecer várias vezes. O cara não tem nem postura de marido dentro de casa. Aí chega aqui e fala assim, e o bem mandou falar, pastor? O bem pediu para o senhor colocar na pauta aí. Quem que é o bem, filho? Eu? Não, o bem. Que bem, criatura? A minha mulher. Ela é presbítera agora? Aí esse cara fala, esse pastor é doido. Não vou colocar em pauta o que o bem mandou, não. E fala para o bem que quem manda aqui não é ela. Esse pastor é louco. Irmãos, a igreja presbiteriana está precisando de uns pastores doidos. Porque o sistema já está totalmente corrompido. E a igreja não é preparada, não é ensinada e, consequentemente, elege pessoas da mesma estirpe.
vamos eleger o fulano de tal, porque nunca o fulano de tal vai, na hora que der um pepino na nossa família, ele não vai querer disciplinar ninguém. Deus vai cobrar da igreja e vai cobrar dessa liderança. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos agir de um modo irrepreensível. Coloca isso na sua cabeça. Essa palavra se repete várias vezes em Timóteo, em Tito, em todas as cartas pastorais, porque o padrão dentro da casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, é que os crentes ajam, cada um dentro da sua competência, de modo irrepreensível, para que o nome de Deus não seja difamado e para que a doutrina também não o seja. A gente continua, se Deus quiser, na semana que vem, irmãos, com a sequência aí no capítulo 6, com mais 3 critérios para que possamos proceder corretamente dentro da igreja do Senhor. Que Deus assim tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém?